Em 1717, no Rio Paraíba, 3 pescadores tentavam tirar peixes daquelas águas, mas parecia que ali não havia vida. Então, por fim, tentaram mais uma vez e aí pescaram um corpo de uma imagem de Nossa Senhora, sem a cabeça. E depois, na sequência, pescaram a cabeça dessa imagem. E aí, por fim, lançaram as redes mais uma vez e agora o milagre aconteceu, né? A pesca milagrosa. E as suas redes se encheram de peixes. Assim como a gente vê também a pesca milagrosa no Evangelho. Pessoal, cada elemento nesse milagre, de fato acontecido, mas cada elemento é um sinal de alguma coisa na história da nossa salvação. Né? Na verdade, esse milagre ele resume a nossa história da salvação. Olha que barato. As águas, elas comumente são consideradas na Sagrada Escritura e na própria teologia católica, desde os santos padres, os padres da igreja, as águas são consideradas um sinal de morte, né? E sair das águas de vida ou de ressurreição, uma vida nova. Né? Daí o batismo como sendo uma morte, né? E uma nova vida espiritual. Então, quando eles lançam a rede nessas águas onde parece que não há vida, né? Isso, e aí falta peixe, né? Isso é um sinal, assim como no Evangelho, quando falta peixe, na pesca milagrosa, também quando falta pão e peixe, né? E naquele milagre da multiplicação, e nas bodas de Caná, que fazem parte das leituras de hoje, né? Da leitura do Evangelho de hoje, quando falta vinho. Então, as leituras de hoje, inclusive, lembrando que hoje é uma solenidade, né? A solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Tá? Assim, a gente vê tanto naquele livrinho da CNBB, né? O Diretório da Liturgia no Brasil, quanto no próprio missal, que tem um anexo, né? O calendário romano geral. Então, pessoal, o que significa então a água ali? Significa a morte. Faltar peixe, faltar vinho, né? Meu filho, falta vinho, ou seja, falta a graça, né? Falta peixe, falta a graça de Deus. Por quê? Porque depois do pecado original estávamos mortos, né? Destinados à morte eterna e não à vida eterna. E o resgate do corpo e da cabeça significa justamente trazer da morte a vida, né? Cristo que vem ao mundo resgatar-nos da morte eterna. Esse resgate começa na encarnação do Verbo e, na verdade, ele se concretiza ali, né? Ele se consuma na cruz, na paixão, morte e ressurreição de Cristo. E então, quando é resgatado um corpo, ali é a igreja, ou seja, a igreja que era preparada desde a antiga aliança, né? E gestada desde que o Verbo se fez carne, né? No ventre de Nossa Senhora. Essa igreja que esse corpo que é resgatado, né? Simboliza a igreja, né? A igreja, o corpo de Cristo, vai dizer São Paulo, né? E a própria doutrina da igreja, a igreja, o corpo místico de Cristo. Então, esse corpo é resgatado, é retirado das águas, é retirado da morte. E depois, na sequência, a cabeça. Então, Cristo na cruz nos tira da morte. E daí depois, então, vem a sua ressurreição e ele, então, nos precede no céu, né? E ele une a igreja a si, né? O corpo à cabeça, que é Cristo. Então, depois, a cabeça ressurge, né? Da morte, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e o corpo é unido à cabeça, né? A igreja é unida a nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem todo um sinal, de um resumo, uma síntese do cristianismo aí, né? Agora, o que isso tem a ver com a figura de Nossa Senhora, né? Isso tudo acontece na imagem, na figura de Maria, né? E de fato, se a gente parar para pensar, Maria, ela é considerada a imagem da igreja. Inclusive, mais uma das leituras de hoje, a leitura do livro do Apocalipse, fala da mulher, né? A figura da mulher. Em toda a Sagrada Escritura, sempre que tem essa figura da mulher, né? Principalmente nos Evangelhos, no Novo Testamento, quando é dito mulher, mas também lá no Gênesis, né? A igreja sempre atribuiu a Nossa Senhora e a igreja. Então, isso sempre significa a igreja e sempre significa Maria, Nossa Senhora. Por isso ela é a imagem da igreja. Quando é dito mulher, no livro do Apocalipse,
né, ali refere-se tanto à igreja quanto à figura de Nossa Senhora, que é a imagem da igreja. Então, isso acontece, essa união da cabeça ao corpo, acontece na imagem de Nossa Senhora. Ou seja, isso é uma imagem da encarnação, né? Onde a humanidade é unida, é unida novamente, né? A amizade é restaurada, a humanidade é unida a Deus, né? Por meio de Cristo no ventre de Nossa Senhora, pelo sim de Nossa Senhora. Faça-se em mim segundo a vossa palavra, né? E isso acontece, pessoal, não só aconteceu na história, mas acontece ainda. Nossa Senhora continua sendo a medianeira de todas as graças, por ser não só a imagem da igreja, mas por ser também mãe da igreja, né? Então, isso não acontece só lá no nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas acontece hoje, né? Em toda a história da igreja, e acontece hoje. E isso, a gente tem uma imagem de Nossa Senhora como intercessora, ali nas leituras a respeito da Rainha Esther, também as leituras de hoje, né? Da Rainha Esther e da verdadeira Rainha do céu, que é Nossa Senhora, ali nas bodas de Caná, né? Intercedendo, fazei tudo o que ele vos disser, meu filho, olha, não tem vinho, né? Falta graça. E hoje, então, ela é a grande intercessora para distribuir essa graça, né, para os homens. E não deixar que falte essa graça no mundo, né? A nossa advogada no céu, né? Então, por isso ela é a nossa padroeira, né? Nossa Senhora Aparecida, que intercede por nós, intercede pelo Brasil, né? E então a gente entende esse sentido maior, né, dessas imagens, né, do que aconteceu. Então, com isso, a gente resta-nos pedir que Nossa Senhora Aparecida interceda por nós, pelo Brasil, pelas nossas vidas.